Bueno, guisados, tudo tranquilo. Voltemos com a rotina de gravar vídeo, né? Depois de um tempo aí parado, voltemos aí com tudo. Primeiro carro turbo do canal, veio o Spielberg, meu camarada lá do quartel lá, pra explicar um pouco sobre o carro. Lourenço? Isso aí, né, cara? Diz aí qual é a história, como é que desde o começo dele, como é que tu conseguiu, onde é que tu achou, como é que tu achou essa relíquia, cara? Cara, a história é comprida, cara. Dá uma resumida aí pra nós, Eu achei esse carro em Porto Alegre. Uhum. E na época eu troquei praticamente de mano com o Fiesta que eu tinha. O Fiesta era completo. 1.6 daquele? Era 1.6 completo. 2008, sedã. Igual. Ah, não, da minha irmã que ela. Minha irmã desmanchou um ano passado, mas era um hatch. Meu Deus. Faz parte, sabe? E eu recém saído do curso do nível 1 da Fueltech. Sim. Eu queria aprender, eu queria alguma coisa pra me incomodar, literalmente. E nada melhor do que ir atrás do sonho que já era um Voyage Sport. Né? Desde piazinha era... Desde os 16 anos, desde que comecei a trabalhar no ramo de oficina, autoelétrico, eu conheci esse carro. Na época, o carro que eu conheci, ele era bem descaracterizado. Sim. Né? Só que quando eu entrei, eu não entendia quase nada de carro. Né? Sim. Mas foi um carro que me chamou a atenção e eu queria saber o que era. Né? Porque quando eu entrei dentro do carro, era forração diferente, do estofamento era diferente, banco recaro, painel com contagiro, volante 4 bolas, vários opcionais que eu não vi um carro comum, assim, que nem um GL. Logo eu achei que era um GL, né? Sim, sim. Mas aí eu comecei a olhar os itens, essas coisas, e no mesmo dia eu cheguei em casa e já comecei a pesquisar e ir atrás, e até que eu descobri que era um esporte legítimo. E pela placa. E daí eu puxei pela placa, eu vi que era um esporte legítimo e eu disse, cara, isso aí é minha meta de vida. Eu fui atrás disso aí e eu botei. Daí 6 anos depois... Tava aí. O mesmo carro? Não o mesmo carro, mas a mesma configuração, porque na época, aquele carro que eu sonhei, que eu idealizei pra mim, era um Voyage Sport, cinza Spectre, na mesma cor, ano 93, modelo 4. Uhum. E 6 anos depois eu acho um carro na mesma configuração. Do jeito que tu queria. Melhor impossível. Melhor impossível. E na época eu comprei o carro justamente para instalar FT e coisa. E quando eu vi o carro anunciado, era um Voyage Sport. Mesma cor, mesmo do jeito que eu queria e já com Fueltech. E já vem com a Sim, era uma FT200, tá aí até hoje. E eu pensei, cara, é isso aí. Entrou no meu orçamento, daí mandei o roubo pro cara e o cara, não, cara, aceito pelo tudo. E daí foi assim, eu fui lá olhar o carro em Porto Alegre, mas tinha tudo pra não fechar, né? Sim. Cheguei lá, marquemos no mercado lá, no mercado grande lá, e 10 horas em ponto do sábado. Sim. E daí nada, o cara vinha, cara. Até que o cara me ligou, né, cara? O carro não quer pegar, né? Já que começou ele maré. FT, não quer vir dar uma olhada, né? Daí eu olhei pro meu amigo, né, cara, que tava junto, né, porque eu peguei e levei um amigo junto pra não agir na emoção, sim na razão. Porque lá na hora o cara tá na emoção aqui, ó, a milhão, o cara quer fechar o negócio, não interessa o que tiver. E daí eu olhei pra ele e disse, cara, o que tu acha? Vamos ou é cilada, né, cara? Vamos. Cara, comecei a entrar dentro de Porto Alegre, cara. Umas pirambeiras, cara, eu pensei, cara, a gente vai morrer. Onde é que eu tô subindo? Cara, onde é que a gente tá, né, cara? E daí até que eu lembrei que o cara falou que o carro tava no condomínio, daí passei na frente, daí ele viu o meu carro já e acenou, eu pensei, cara, tá no condomínio, tá valendo, né, cara? Entramos lá, daí fomos indo até onde é que tava estacionado, quando eu olhei a traseira dele ali, o coração começou, né, cara? Já é meu. Cara, assim, ó, estacionei o Fiesta, fui descer do carro, um pancadão, deixou. Cara, daí entrei dentro do carro e a chuva pegando, né, cara? E eu pensei, meu Deus do céu, cara, não é pra levar, cara, não é pra ser, né? Alguma coisa tem. E daí tentei pegar o carro, meu colega lá, e nada, cara. O carro não pegou. E já era injetado, já? Já era injetado na FT200. Não pegou. Era pra ser no álcool, mas tava na gasolina. Isso foi eu descobri depois do desenrolar da conversa, até que a gente decidiu que, assim, desistiu de fazer pegar. Sim. Daí se abriguemos ali. Gastaram 2 morras, mais ou menos. É por aí, cara. E daí se abriguemos ali, começamos a conversar, né? E daí eu falei, cara, eu gostei do carro. O carro era bem o que eu esperava, íntegro. Né? Dano estrutural, muita pouca coisa pra fazer. Túnel intacto.
assoalho sem palavras, né, cara? Um Chevette, assim. O carro era... Chevette, cara, daí tu forçou a amizade, né? É que nem tu falar, cara, que tu no Degol não trinca, né, cara? O Pala não briga Longarina, né? E daí eu falei pro cara, se tu fizer o carro funcionar, ainda garantir que tá funcionando, eu fico com o carro. Daí tá. Isso foi no sábado, daí retornei pra Santa Cruz. E daí na segunda-feira ele já levou o carro pra oficina lá e começou a desenrolar pra ver se funcionava. Daí ali pela quinta-feira, mais ou menos, ele deu ok, ó, o carro tá funcionando. Eu disse, cara, tá, então vou programar pra tu me entregar o carro. Sim. E daí umas 3 semanas depois, daí a gente marcou, era uma segunda de noite, que ele saiu do trabalho lá em Porto Alegre às 6 horas e veio. Ele chegou, era 10 horas da noite, sem escapamento. Aí, e na época eu morava no bairro ali, que era quieto, cara, assim, não tinha. Né, era ali no Higienópolis. Então é quieto, cara. Sim, não tem. Cara, eu escutei o carro vindo a 3 quadros. Quando pensei, entrou cara, lá embaixo, lá que vira a esquerda ali. Quando entrou lá no posto do Galo lá, eu escutei, né, cara? Eu pensei, cara, mas não pode ser, né, cara? Ele falou que tava barulhento, mas assim, né, cara? E daí, tanto, né? Daí virou a esquina de casa ali, né, cara? O barulho vinha aumentando, virou a esquina de casa. O pai e a mãe já se esconderam, né, cara? Meu Deus. Que é isso? Tá caindo a mãe e minha irmã já trancaram a casa, né? E eu fiquei lá na frente, bem faceiro, né, cara? Tinha deixado o Fiesta já no jeito, era só fazer as trocas da chave e ele ir embora. Tá, ele estacionou na frente de casa e daí pegou o Fiesta e foi embora, né, cara? E daí eu naquela hora, o que eu fiz na minha vida, né, cara? Eles só nem conversaram nem nada. Não, a gente trocou só ideia ali, documento, mas, cara, coisa nem 15 minutos já pegou, vazou. Daí eu fui tentar botar o carro pra dentro e não tinha jeito, né, cara? Carro sem lenta, assim, era ruim. Tem que ter 3 pés. Eu pensei, cara, tinha que ter 3 pés pra manter o carro ligado, né, cara? E daí eu pensei que era só acerto da FT até então, né? Eu pensei, cara, isso aí amanhã a gente vê, até porque era 10 horas da noite, né? E o Zezinho me amando. E tá. Daí no outro dia eu levei o carro pra oficina e daí eu comecei a revisão básica. Vela, o básico pra começar a detectar uma falha. Depois de trocar tudo, cara, nada. O carro não resolvia, tentava corrigir na FT, não ia. Até que eu pensei, cara, eu vou medir compressão do motor. E daí coloquei no cilindro 1, nada. Pensei, cara, mas esse medidor tá quebrado, né, cara? Sim. Botei no cilindro 2, tinha um sinalzinho de vida, né? Cilindro 3 também, cilindro 4 também. Eu tava no cilindro 1 morto. Eu disse, cara, tá, já sabemos qual o problema do carro. Daí liguei pro antigo dono, expliquei a situação pra ele, né, mandei um vídeo dele do todo o processo e daí ele falou, cara, abre aí e vamos ver. Não vou fugir da briga. Né? Aí desmontei o carro, desmontei o motor e daí onde foi constatado canaleta tudo quebrado, né? Os 4 cilindros, 3 cilindros com um anel quebrado e grilando até não poder mais. 2 cilindros com um pistão quebrado. Quebrou os 2 pistões canaletas. É mesmo? Como? A causa do problema era pistão a álcool, motor taxado no álcool, rodando na gasolina. E não é rodando na manha, é pau. É pau, é pra quebrar. Quebrou. Mas daí refiz o motor inteiro, daí eu aproveitei pra fazer tudo de zero. Sim. Mas na época nem cabeçote original, nem prestei muita atenção. E fui atrás de um comando 49G, porque originalmente ele vem. Sim. Só que aquele lá já tava com um comando original de normal, de 1.6, 1.8, né? DCL, GL. E montei o motor já na gasolina, com pistão a gasolina, justamente para destachar, porque a intenção já era turbinar. Né? Tava pensando já na outra parte. O motor era uma montagem simples, pistão a gasolina, como eu falei, coletor 4 em 1, de prateleira, nada muito elaborado. E era isso, FT200, e só 8,5 de taxa. E bico ele já tinha esse bico ali? Bico era de Astraflex. De Astraflex. E daí eu rodei 3 anos com ele. Né? E quando tu baixou a taxa dele, ele perdeu um pouco? É que eu não cheguei a andar com ele antes com a potência que ele tinha. Comparar. Não tinha como fazer uma comparação. Mas era um carro bem divertido, né? Eu estimava entre 110 e 120 cavalos, um motor original. Né? Por conta da taxa, ele era mais xoxão, mas o câmbio PV que ele tinha, que era mesmo do Gol GTS, era bem boa. É uma marcha em cima da outra.
né? Então, é muito curto. PSI. É uma em cima da outra. E o carro era bem divertido, né? Até que eu rodei 3 anos com ele, nunca tive dor de cabeça nenhuma. Depois de fazer todo ele, nunca tive problema nenhum. Ele era rebaixado quando eu comprei. E pra mim o carro tem que ser funcional, então eu precisava um carro de dia a dia, botei a suspensão original e fui fazendo uns detalhezinhos e outros, sabe? Que vão surgindo ao longo dos anos, tudo pra melhorar, né? E depois coloquei a wideband. E o bom é que tu já pegou com a Fulltech, né, cara? Apesar de ser uma 200 ali, mas ela dá conta do recado. Sim, né? dá conta do recado. A única diferença dela para 250 é que ela não tem datalog. É a única diferença. Mas é para refinar mapa. Mas ela atende super bem, cara. E alguma coisa de ar-condicionado tu não quer colocar nele? Ar-condicionado, mais adiante, sim. Né, mas tem que garimpar. Sim. Vamos garimpar bastante para achar uma coisa um sistema original, para ficar um troço decente, não ficar uma coisa E tu não pensou em botar aqueles elétricos lá? Esses novos que fizeram? Justamente dá para fazer usando a caixa de ar original e dá para usar o compressor elétrico. Já não sei se rouba bastante potência, mas eu digo assim... rouba a questão mais de amperagem, tu tem que ter um alternador que tem parrudo. É mesmo? Aqui nesse caso tem 95 amperes de Pointer GTI. Sim. É o mesmo do XR3. Sim. Então já é um alternador bom. Melhor que o original. Bem melhor que o original. Até pensei mais adiante na direção elétrica. Até já instalei uma. Ela é direção hidráulica? Não, é mecânica. Esses foram os 2 únicos opcionais que faltaram nesse carro. Porque ele tem original de fábrica, o vidro elétrico, espelho elétrico, roda de liga, farolete, volante 4 bolas, o painel satélite, painel de instrumento marcando até 220, com conta-giro, brake light, né? O estofamento ele é xadrez de fábrica e já vinha com um recaro de fábrica. Só que o recaro dele ele é menos encorpado o de fábrica. E esse aí é do GTS, né? Do GTS, né? Porque ele abraça, é bem melhor. E, cara, é isso aí. Assim, até ele aspirado, os 3 anos foi isso que eu fiz no carro. E daí ano passado, no finalzinho? Finalzinho do ano passado, eu já vim com a intenção de turbinar ele. E metade do ano eu já comecei a comprar as peças, comecei a elaborar um plano de projeto para ele. E ali, finalzinho de novembro, por ali, eu decidi montar. E daí o que tem dentro aí de especificação, câmbio, turbina, essas... Motor original, é a mesma montagem que eu fiz há 3 anos atrás. Miolo todo original? Miolo todo original. Só a única diferença é que eu subi a taxa de 8,5 para 9,5. Retrabalho de cabeçote, de duto de admissão, só polimento. Duto de escape aumentado em 1 milímetro e polimento também. E foi feito todo o casamento do coletor de admissão, coletor de escape com o caracol quente da turbina. A turbina é uma 4263, justamente para a carcaça 63, para pegar um pouquinho mais em alto. Como eu uso o carro para viajar, e o câmbio que eu usava na época era o PV ainda, era um câmbio muito curto, então para viajar ela ia ficar sempre acesa se eu colocasse uma 4248. Era o tempo inteiro e para mim a questão da economia também não era viável. E por isso eu optei pela 63, ela pega ali nos seus 3,200, que era bem o que eu queria pro carro. E agora com o câmbio longo ainda. E daí eu rodei a primeira semana, daí já tive um problema de câmbio, que não aguentou. Isso que estava na embreagem original. Isso, e embreagem original. Só que ali esse câmbio já vinha fazendo barulho quando era aspirado. Ele fazia um barulho de quinta, como qualquer outra AP, né? Sim. Mas ali, com um pouquinho mais de torque, numa subida, eu carreguei de quinta e ele vem com torque. Daí ele começou a roncaeira e daí, cara, agora... Nem chegou a abrir o câmbio pra ver o que é. Não, nem cheguei a abrir. E daí eu resolvi, cara, preciso trocar o câmbio. Então, já vou atrás do PS, que é a relação mais longa que saiu, e pra mim, pra viajar com ele, vai estar perfeito. Pra viajar, a economia é fora... E dentro da cidade, como é que ficou? Assim... tu tem que andar com... mais carregado. Quebra-mola antes entrava de terceira, agora tem que entrar quase de primeira para segunda, porque senão ele começa a morrer. Então, todas as relações são diferentes. A única semelhança com o outro câmbio é o diferencial. O diferencial é a mesma relação. Mesma coisa. E bico tu usa do bico é 42 Volvo, litros, tá bom? 42 bico da Bosch. Os green, que eles chamam, né? Sim. Bomba de combustível é uma interna do tanque, da Giranca. Não, cara, eu não tenho certeza.
Mas é uma da dinâmica 180 libra-hora, né, interna no tanque, justamente por causa do barulho. Eu usava, quando ele era aspirado, eu usava uma de Mercedes, 12 bar, só que a 12 bar eu acho muita ilusão, né, porque ela não entrega tudo que poderia entregar, né? E daí foi onde eu fui para das 180 libra-hora da dinâmica, que vai me atender perfeitamente, para a potência que eu quero. Sim. Que a potência final dele, eu estimo em 200 cavalos, que eu quero parar. 200 de roda ou de motor? De roda. De roda. Com motor original. Só que daí já passar ele para o álcool, né? Sim. Porque agora ele é um turbo a gasolina. Né? Agora tu estima que potência nele, mais ou menos? 150, 160 cavalos. Com a pressão e com o trabalho de cabeçote que foi feito. Ele está carregando só 0,5 bar. Né? Com o trabalho de cabeçote e taxa, eu estimo isso aí. E pelo que ele anda, é isso aí mesmo. Ainda mais num dia fresquinho, tipo esse. Bem fresquinho, né? 50 graus. Suando. Bom, parte de freio original, né? Originalmente ele já vem com um freio melhor que a linha padrão. Mas a ideia é aumentar na frente, botar de repente o disco de 256mm Santana. E cabe cabe. Na roda 14 não tenho certeza, né? Porque se eu não me engano o Santana 15. É 15. Mas as rodas já é outro sonho mais pra frente. E freio na traseira ainda quero fazer. Quero fazer com freio a disco de Golf para ficar bem equilibrado. E suspensão, mas a gente colocar uma rosca. Tirar a suspensão original, porque, né, sabe, né? Acelerou, fica lá pra trás e... Só vai. É a mesma coisa com o Santana, né, cara? E a ideia é colocar a suspensão a rosca pra deixar numa alturinha legal e ainda ficar um carro gostoso de andar, né? Um sleeperzinho. Um sleeperzinho. Porque originalmente, no documento... Originalmente eu nem digo, né? Mas no documento ele tá como baixo, né? Ele é legalizado baixo. E tu pode andar alto. Poder não pode, né? A gente desafia as leis de Newton aí, né, cara? Mas pra mim tá baixo, senhor. Mas não tá. Pra mim tá baixo. Daí a ideia é baixar, né? Sim. Deixar na altura. Pelo menos uns 2 dedos. É um tombinho legal já. Só pra deixar um pouquinho mais dura pra ter um pouquinho mais de chão. Porque assim... Que escapamento que tem? Escapamento, ao contrário do que todo mundo recomenda aí, que é um escapamento em 2,5 até o final. Sim. Ele sai, nesse caso aqui, ele sai de 2,5 do downpipe e emenda no D2. Duas. Ele tem um flexível no meio do carro. Mas ele já sai direto ou ele vai até o meio, mais ou menos, de 2,5? Não, ele vai de do meio até o final. Justamente assim, ó, a pressão que eu uso não é pra, assim, ó, gerar contrapressão absurda. Não é tudo que dá. Não é tudo que dá. Não tem necessidade. São ideias e propostas totalmente diferentes. Porque é sleeper, né? Exatamente. É um carro usual, de dia a dia, pra viajar. E pra quando alguém te passar, exatamente, dizer, olha o Voyaginho, né, cara? Dá um couro nesse Voyaginho. Um apavorinho. Já se inventou. E tem um abafador de inox no meio, de 2 polegadas, e o meio dele é 4 ou 5, se eu não me engano. E traseiro original de 1.8. Sim. Ele já é um pouquinho maior. E o ronquinho é bem bom. Cara, mas que isso não tem necessidade. Não tem necessidade. E é um carro que, assim, ó, realmente engana a torcida, né, cara? Assim, é pra justamente quem parecer olha aí original. De fora aí diz que exatamente. Não dá nada, né? Aí vai... Até escutar o caracol mexendo, né? E qual é que é os próximos upgrades? Upgrades? Os upgrades de cara, é embreagem. Primeira coisa, né? Primeira coisa, eu acho que pra começar a subir pressão é embreagem. Colocar uma embreagem um pouquinho melhor. Não sei se eu vou optar pela cerâmica. Pra potência que eu quero. E se tu colocasse mais pressão só? Mais pressão. Só que o problema de botar mais pressão é o seguinte: tu começa a forçar a câmbio. E vira também. E daí começa a forçar todo um conjunto sem necessidade. Vira bola de neve. Falei bobagem, já falou. E daí a ideia é colocar um platô de Santana, que ele já é tem um pouquinho mais de pressão, e colocar de repente uma lona HD, trabalhada com um pouquinho mais de material ali, né? Sim. Mas, e depois da embreagem... Intercooler, só. Intercooler, pra trabalhar na gasolina. Sim. Né? O intercooler na viagem ajuda bastante. Ajuda muito. Dentro da cidade acho que até ajuda muito melhor. E um dos upgrades principal é radiador de alumínio. Porque o radiador original ele não dá conta. Não? Não. Pisou, ele tá... Quando vê, tá batendo 105 graus. Sim. O meu Vectra liga em 106 ou 130 naquele dia. Chega
ardeu. Abre o capô assim, chega Não, com o mas calor cara, dos infernos. E GM esquenta demais, né, cara? É muito, cara, é muito quente. E daí a ideia é, na hora, colocar um radiador de alumínio, colocar um intercooler e rodar e ser feliz, né? Isso aí. Porque assim, a potência que ele tá, eu acho bem Um carro boa de já 900 e poucos quilos, cara. Cara, Não a tem relação necessidade. peso-potência é muito boa. É muito boa. Não tem necessidade. Isso aí deve fazer um 0 a 100 uns 8 segundos. Não com a suspensão que tá. Mas se tiver a Se suspensão. tiver uma suspensão, é bater os 8. 8, 9, Show. bem tranquilo. Aí ia ser massa largar no lado do Alisson lá. Quanto o GS. Porque assim, largar do jeito que ele tá, cara, ele patina, só patina. Só vai. De E primeira, lixa de cara- segunda não? Não, não é muito longo. Não, porque o câmbio é bem longo. É bem longo, velho. Na caixa PV que eu tinha, até no vídeo que eu tenho na página, ele lixa de segunda. E burnout era só de segunda, não. Cara, eu nunca experimentei não. Porque ela Não. quebrou antes de eu experimentar. Não deu Daí, tempo. Essa aqui é só a Nessa primeira. aqui é a primeira. De segunda eu não tentei puxar. Senão ainda. mete um burnout de embreagem daí. Vamos ver a Tá no fumaceira ali, cheirão de chifre queimado. Vamos, eu queria mostrar aqui pra nós, caprichozinho. Não, a montagem é simples. É um kit turbo de prateleira, como o pessoal chama, né? Os bicos de 42, né, da parte de injeção. Regulador de pressão na flauta, não precisa o maior. Sim. Não precisa. Esse ali alimenta o suficiente. A turbina é lá embaixo, 4263, da ZR. Tem um tratamento térmico de galvanização a frio no coletor de escape e no coletor da carcaça quente da turbina, que justamente ele não é o processo do tratamento cerâmico, né? Então ele ajuda a tirar a temperatura e trata contra a corrosão também. E bem massa, né? Bem massa. Isso que eu não segurei de primeira, né? Sim. Mas não quebrar. Esse quebrar não faz parte também. Hoje eu peguei com 10.3 aqui, sabe? Todo mexido da MRS. Que é 150 cavalos, acho que é. Ele é turbo, eu acho. Mas- 6 turbos, Daí parei no semáforo, daí eu tinha errado a terceira, né? Daí eu falei, pá, errei a terceira, o cara disse. Daí eu perguntei, acelerou tudo, daí ele disse, não, daí eu disse, pô, mas que é isso aí? Então, gurizada, é esse aí o vídeo do Voyage, nosso amigo aí, turbo, né? Primeiro carro turbo do canal. Já vamos deixar o arroba ali da conta dele do Instagram, pra vocês seguir, ficar por dentro aí, tudo os novos projetinhos, os novos upgrades. Upgrades, aí tem que ficar pro canal, cara. O que eu ia dizer já nem falei tudo. O arroba do canal tá aí na descrição do vídeo, aqui embaixo também. Se inscreve no canal, né? Deixa o joinha, ativa o sininho e compartilha bastante, né? Que é o que ajuda nós. É isso aí, e os upgrades acontecer, quem sabe nós gravamos de novo. Quem sabe Queremos não, mas agradecer, vamos, né, por toda a disponibilidade dele. Capaz, eu que agradeço o convite de vocês, e parabéns pela iniciativa de fazer o canal. A gente bacana, sempre queria, bacana. né, cara? Daí, Esse é o sonho de todo mundo, cara. Tem um Que monte de- é head, cara, que gosta de carro, Tá pensa em fazendo montar nada. um canal. ah, Com os vários exemplos que o cara tem, e, cara, dá certo. dá certo. E o... É uma coisa que nós sempre tava fuçando, né? E Sempre quando- tava fuçando em O casa. problema é que a pensando, gente não vamos tem gravar, quase vamos tempo gravar. de sobra, né, cara? Se nós tivesse um tempinho a mais de sobra, que tem agora no mês que vem eu tiro férias, daí quem sabe vem mais uns vídeos aí, né? Mas que nem final do ano passado a gente tava muito tarefado, não saiu nenhum vídeo, mas agora relaxa aí que vai sair mais. Vamos engrenar agora, fica atento aí. Isso aí. Valeu! Tá, valeu.